Bom dia, está começando mais uma edição do Hora Geral, sempre ao vivo aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Lembrando que além de você ter a possibilidade de assistir a nossa programação ao vivo na Santa Cecília TV, você também acessa o nosso site, euestoucomvocê.com.br. No site euestoucomvocê.com.br, além de você ter a oportunidade de acompanhar o nosso programa ao vivo, você também tem acesso a todos os nossos programas passados. Quer rever algum programa ou quer assistir aquele que você perdeu? Então acesse euestoucomvocê.com.br e não esqueça que eu e todos nós da equipe do Hora Geral estamos com você. E como estamos às vésperas das eleições municipais, que acontecerão neste domingo, dia 2 de outubro, o Hora Geral, preocupado com esse momento tão importante na vida de todo cidadão, resolveu fazer um programa especial. Um programa para tirar todas as suas dúvidas quanto às eleições municipais. Afinal de contas, estaremos todos nós decidindo os rumos da nossa cidade para os próximos 4 anos. E para nos ajudar nessa importante tarefa, nós trouxemos um especialista no assunto, o professor de Direito Eleitoral, o advogado doutor Arthur Fontes. Como é que vai, doutor Arthur Fontes? Bom dia, muito Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo ao Hora Geral. Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos os telespectadores do Hora Geral. É um prazer estar aqui. E a gente quer aproveitar justamente todo o conhecimento do doutor Arthur Fontes, que é professor de Direito Eleitoral, não é, que entende do assunto. Então vamos explorar o nosso convidado fazendo a sua pergunta e tirando todas as suas dúvidas em relação à próxima eleição que acontece no próximo domingo. Então você pode participar conosco mandando a sua pergunta por e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br, horageral@euestoucomvocê.com.br. Você pode participar também pelo nosso Facebook, é o facebook.com/horageral, mandando a sua pergunta também pelo Facebook. E tem os nossos telefones, o 3041-6777, 3041-6777 e o nosso WhatsApp, o 981387000, 981387000. Doutor Arthur, eu comentei agora aqui no início do programa dizendo que a importância da eleição municipal, a gente costuma dizer o seguinte, que a eleição municipal talvez seja até mais importante que a de presidente, que a de deputado, porque afinal de contas, a população não mora na União, não mora no Estado, a população mora no município, não é isso, doutor? É isso mesmo, Sérgio. Inclusive, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? O município é a realidade mais próxima nossa, né? São os problemas locais. A administração municipal, ela se preocupa com o cotidiano dos cidadãos. O dia a dia nosso está diretamente ligado ao dia a dia do município. Portanto, essa ligação nossa com a administração municipal, ela é muito mais forte, muito mais presente. Daí até a necessidade de uma observação bastante interessante com relação à legislação municipal, que ela geralmente acaba sendo mais acirrada do que as próprias eleições estaduais e federais. É uma disputa maior, né? É uma disputa maior. As pessoas se envolvem mais, né? Geralmente o candidato é o seu vizinho, é o dono do bar, é o seu advogado, por vezes, né? E a eleição acaba sendo mais acirrada, né? Eu mesmo, né, como várias pessoas, tem vários conhecidos, vários amigos aí que acabam se candidatando e aí a eleição municipal toma esse parâmetro mais importante para nós. E essa possibilidade do eleitor ter um contato direto com o candidato, né? O que não acontece muitas vezes com o candidato à presidência, por exemplo, que vai ser difícil ter contato com o candidato. Exatamente. Já seria, a eleição municipal seria o suficiente para treinar o cidadão a cobrar depois os eleitos, né, aqueles que foram votados, né, e aí se a gente fizesse toda essa cobrança, seja na eleição municipal, seja na eleição federal ou estadual, talvez a nossa situação tivesse um pouquinho melhor, né, Sérgio? Mas a eleição municipal realmente ela é particular, ela é peculiar nesse sentido. Sem dúvida. Olha só, os nossos telespectadores sempre muito atuantes, sempre atendendo os nossos convites, as nossas convocações. Nós já temos pergunta de telespectador para o nosso convidado de hoje, professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes. Vamos à primeira pergunta do Hora Geral de hoje. Vamos saber quem faz perguntas aqui para o nosso convidado. Joelma Braga, do Itararé, em São Vicente. Doutor Arthur Fontes, até quando pode ser feita a propaganda eleitoral? Sérgio, Joelma, depende muito da propaganda, né? Essa eleição municipal, essa eleição, na verdade, de 2016, ela tomou uma proporção um pouco diferente com relação às demais. Sobretudo com relação à mini-reforma eleitoral que nós tivemos recentemente, que modificou a questão do financiamento de campanha, daí menos recursos foram colocados nas campanhas municipais e o tempo dessa campanha.
Acho que o eleitor pôde perceber nessa campanha eleitoral que nós tivemos menos tempo de campanha, né? Já estamos na semana derradeira aí antes da eleição, e nós tivemos uma propaganda eleitoral menos ostensiva dos candidatos. Primeiro, porque a legislação municipal vetou muita coisa. Segundo, pelo fato exatamente dessa ausência de recursos injetados nas campanhas eleitorais. Mas, focando na pergunta, existem vários tipos de propaganda, né? Existe a propaganda eleitoral gratuita, que encerra-se ainda no final da semana eleitoral, né? Todas as propagandas, na verdade, elas praticamente encerram ou na véspera ou na antivéspera da eleição municipal. Daí ao fato de que, após essa data, após a véspera, antivéspera, depende muito do tipo de propaganda, por exemplo, comícios, carreatas, né? Elas são vedadas. À exceção da propaganda feita nas mídias sociais, né? Que elas têm uma flexibilidade um pouco maior com relação a tempo, desde que elas não sejam pagas, óbvio, né? Isso não pode nem durante a campanha inteira. Mas, à exceção das mídias sociais, as propagandas encerram, dependendo do tipo de propaganda, ou na véspera ou na antivéspera da eleição. E na mídia social ela pode ir até a eleição? Ela pode chegar a ultrapassar a eleição? Pode até chegar a ultrapassar a eleição, desde que resguardado sempre a questão do direito de resposta, etc., as ofensas, né? Os excessos. Mas na mídia social ela sofre uma flexibilização maior. Vamos à próxima pergunta. Os telespectadores participando aqui no Hora Geral. A próxima pergunta para o nosso convidado de hoje vem do Sérgio Ribeiro. Ele é do Boqueirão, em Santos. E, doutor, ele pergunta, no dia da eleição, é possível fazer propaganda eleitoral? Em hipótese alguma, Sérgio. Na verdade, a propaganda eleitoral no dia da eleição caracteriza o que a gente chama de boca de urna, né? A propaganda eleitoral no dia da eleição, como eu disse, ela é vedada, permitindo apenas a manifestação silenciosa ao favor do seu candidato, né? Como a manifestação silenciosa? Você vai votar, você pode ir, né, com o colante do seu candidato, né, preso à camisa, ou qualquer tipo de propaganda nesse sentido, mas não pedir voto ostensivamente. Pedir voto ostensivamente, entregar material de campanha no dia da eleição é caracterizado boca de urna e, portanto, crime. E as pessoas que trabalham na campanha, então, do candidato, eles podem até estar próximo aos locais de votação, simplesmente lá parado, com uma bandeira é possível? Não. Não pode? Não pode. Hipótese alguma. Isso caracteriza a boca de urna. O que ele pode é apenas fazer a manifestação silenciosa. Vai votar, vai na sessão, né? Agora, entrega de material, ela é terminantemente proibida. Muito bom. Tem mais perguntas do nosso telespectador aqui no Hora Geral, participando aqui na Santa Cecília TV, sempre ao vivo às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Olha só, a Maria Santana, ela é da Areia Branca, em Santos, e ela pergunta, e como ficam as mídias sociais nas eleições? Bom, a gente até já chegou a comentar aqui, né, Sérgio? Na verdade, assim, as mídias sociais elas atingiram uma importância bastante significativa nesta eleição, né? Logo no começo, há 3 eleições atrás, muito se discutiu quais seriam os limites das mídias sociais, né? Quando se começou o Twitter, o Facebook, o que poderia, o que não poderia. Na verdade, a legislação eleitoral, as resoluções do TSE, elas foram regulamentando as mídias sociais e hoje, até em razão da ausência de recurso, né, injetado nas campanhas e a diminuição do tempo de propaganda eleitoral, as mídias sociais atingiram uma importância bastante significativa com relação à realização de eventos por redes sociais, né, e até mesmo os pedidos de voto. Como lhe falei, as mídias sociais elas sofrem uma flexibilização maior, de modo que a propaganda eleitoral na mídia social ela fica praticamente limitada somente à questão da preservação da imagem dos candidatos, ou seja, a utilização de mídias sociais para denegrir a imagem de um determinado candidato, faculta ele a possibilidade de direito de resposta, mas a propaganda eleitoral na mídia social, ela pode ser feita até mesmo no dia da eleição, desde que seja preservada esses pontos cruciais aí com relação à preservação da imagem dos candidatos. No mais, né, a mídia social ela é realmente importante.
ela foi importante, os candidatos que nós trabalhamos aí, ela foi um ponto determinante na campanha exatamente para suprir essa ausência de recursos e a ostensividade na campanha de rua. E nós podemos perceber que os candidatos se aproveitaram bastante das mídias sociais. Bastante, né? bastante. Alguns souberam aproveitar melhor, outros nem tanto. Agora, o que mais ficou interessante também foi essa limitação do impulsionamento, né, das publicações, ou seja, evitando o anúncio pago. Exatamente. Aí você limita, né, você regula todo mundo, né? Exatamente. A ideia exatamente é essa. O direito eleitoral, e até brinco com os meus alunos, né, o direito eleitoral ele visa exatamente isso, trazer uma certa condição de igualdade entre os candidatos. É óbvio que isso muitas vezes não é possível, até mesmo em razão da condição financeira que o próprio candidato tem, né, ou daquelas pessoas que têm interesse em fazer o financiamento da campanha na forma de pessoas físicas, né, mas a ideia do direito eleitoral é exatamente esse, resguardar as condições de igualdade na disputa eleitoral entre os candidatos. Daí a mídia social ser uma ferramenta universal, né, que na verdade não limita ninguém, de forma que as mídias sociais realmente foram o determinante na campanha eleitoral dessa de 2016. Sim. Agora, doutor, alguns candidatos nós podemos perceber que têm usado carros de som durante as suas campanhas. O candidato, por exemplo, ele pode falar durante um percurso com o microfone, por exemplo? Ele pode, por exemplo, conotar comício, caso o candidato insista em usar a sua voz para pedir voto? Na verdade, o comício ele é permitido, Sérgio. O comício ele é permitido. E a utilização de carro de som também é permitida. O que não é permitido é o comício andante, né? O candidato pega o carro, sai em carreata, por exemplo, e fica fazendo um determinado discurso, prometendo. O que ele pode é um comício, uma movimentação, ele pode sim, um comício, uma paralisação, e a carreata também ela é possível, com a utilização de carro de som, mas no comício, caso ele for falar, o trio elétrico ou o carro de som, ele tem que estar parado. Né, e respeitando também os espaços, né? Não pode estar próximo a escolas, a hospitais. Recentemente eu vi um candidato, um carro de som na frente do Hospital Ana Costa. Né? E aí eu até tirei foto e fiz o meu papel lá fazendo a denúncia para o TSE no aplicativo Pardal. Mas o carro de som ele é permitido sim. Então o curioso é que as duas situações são permitidas, só que as duas juntas é que não são. As duas juntas, né? Que não são. O comício exatamente. Parado pode. A carreata sem o discurso do candidato pode, mas se juntar a carreata com o discurso do político no carro de som, não pode. Aí não pode. Exatamente. Ficou claro. Vamos a mais perguntas de nossos telespectadores aqui no Hora Geral, na tela da Santa Cecília. Petrúcio Ribas, ele mora no Gonzaga, em Santos, e ele pergunta, doutor Arthur Fontes, eu tenho mais de 70 anos, eu ainda posso votar? Veja, o voto ele só é obrigatório entre os 18 e até os 70 anos. Acima de 70 anos e abaixo, entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. Né? O Petrúcio fez essa pergunta, bastante válida, não é porque o voto não é obrigatório que nós não devemos exercer nosso direito. Então, obrigatório não é, agora poder votar ele pode. E fica claro que a idade de 70 anos completos. 70 anos Enquanto completos, a pessoa exatamente. não completa os 70 anos, aí a ela obrigatoriedade persiste. Exatamente. A partir do momento que completou os 70 anos, então fica facultativo a sua participação. O voto torna-se facultativo. Mas, como a gente mesmo diz, né, Sérgio, o poder do cidadão está no voto. De modo que a cobrança só pode ser feita quando você participa do movimento eleitoral. De modo que, mesmo que o voto não seja obrigatório, né, mesmo não sendo obrigatório, exercer o direito de cidadão, o direito de voto é bastante interessante. Então, poder votar pode sim. Você percebeu que o nosso programa é especial hoje, né? Recebemos aqui o nosso convidado, que é professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes, que está aqui à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas antes do pleito municipal, que acontece agora no domingo, dia 2 de outubro. Então você participe conosco, pode ser através do e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. Você pode participar também pelo nosso telefone, o 30 41 6777. E tem também o nosso WhatsApp, o 981387000, 981387000. Vamos a mais perguntas de nossos telespectadores aqui na tela da Santa Cecília, no Hora Geral. Vamos saber
qual é o nosso telespectador ou telespectadora que vai fazer a sua pergunta. É a nossa telespectadora, é a Silvana Souza, ela é do Morrinhos, no Guarujá. Doutor, eu perdi o meu título de eleitor. Eu posso votar com outro documento, como por exemplo o meu RG? Bom dia, Silvana. Na verdade pode. O título de eleitor, ele é o documento oficial para a eleição. No entanto, você pode se dirigir a sua sessão de votamento com qualquer documento com foto, seja ele RG, carteira de motorista, a carteira profissional, por exemplo, no caso dos advogados, a carteira da OAB, passaporte e até mesmo a carteira de trabalho. Né? O título de eleitor, ele é possível ser feita a votação sem ele. Né? Na verdade, o título de eleitor, ele tem a outra finalidade, é você saber a sua sessão de votação, o seu local de votação, mas a votação em si, ela pode ser feita com qualquer documento com foto. Qualquer documento com foto. E existe a necessidade de apresentar a quitação da última eleição no momento? Não é necessário. A quitação eleitoral da eleição anterior, ela não se torna obrigatória para a sua apresentação no momento da votação. Isso é importante a gente saber também. Temos mais perguntas aqui no Hora Geral para o nosso convidado, professor de Direito Eleitoral, doutor Arthur Fontes. O Pedro Matoso, ele é do José Menino e aí ele faz a pergunta: como justificar a ausência do voto? E aí eu vou tomar a liberdade aqui para complementar aqui ou adicionar a pergunta do Pedro Matoso, além de como justificar, quais são os casos em que é possível e permitido justificar o voto, eu me ausentar do voto. Sérgio, na verdade, assim, a justificativa do voto, ela pode ser feita até 60 dias após a realização de cada turno de votação. Você pode fazer, você não está no seu domicílio eleitoral, né? Na verdade, a justificativa se dá exatamente pelo fato de você não ter comparecido a uma sessão, independentemente do motivo. Você não precisa justificar o motivo pelo qual você não foi votar. Simplesmente pelo fato de você estar ausente do domicílio eleitoral, que são as hipóteses mais comuns, né, de ausência de voto, é que você pode ser feito. 60 dias após a realização de cada turno, você pode fazer a justificativa. Caso você não esteja na sua sessão, no seu domicílio eleitoral, você pode se dirigir a uma sessão de votação e aí lá existem as mesas de justificativas. E lá você mesmo, no dia da eleição, você pode fazer a sua justificativa. Mas o mais comum, nessas hipóteses de ausência do domicílio eleitoral, é que a justificativa seja feita após, né, a realização de cada turno de votação, sempre 60 dias. Isso para os residentes, né, no Brasil. Aqueles que estão no exterior, que vão justificar o voto, 30 dias após o retorno ao Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Hora Geral. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje, o professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes, que está aqui tirando todas as suas dúvidas antes do pleito municipal de domingo agora, no dia 2. Então é bem rapidinho, a gente volta já já. O Hora Geral sempre ao vivo a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Nós estamos recebendo aqui o nosso convidado, o professor de Direito Eleitoral, doutor Arthur Fontes, trazendo para você, tirando todas as dúvidas que você porventura tenha, né, em relação às eleições que acontecem agora no domingo, no dia 2. Vou pedir aqui uma pausa aqui para o doutor Arthur, que a gente precisa falar de coisa muito gostosa. Você gosta de doce, doutor? Não muito. Não muito, mas salgado gosta? Bastante. Então só tem que aproveitar, sabe por quê? Porque eu quero falar para você da Deguste Doceria. A Deguste Doceria, que fica em São Vicente, tem uma grande variedade de bolos, doces, tortas, salgados. Olha, é um mais gostoso que o outro, você não pode perder, viu? Sem contar que a Deguste Doceria tem aquele café da manhã especial entre 8 e 10 da manhã aquilo. Tem um chá da tarde a partir das 5 horas, das 5 da tarde até as 7 horas da noite, onde você paga um preço fixo e come à vontade o quanto você quiser. Tem o almoço delicioso da Deguste Doceria, onde você saboreia vários pratos frios e quentes. Também tem sobremesa e tem aquela massa que é preparada na hora. Verdade, o pessoal vai preparar na hora a massa em que você vai escolher os ingredientes para você aproveitar todas essas delícias, tá bom? O frango assado da Deguste Doceria também já é tradicional, né? De quarta a domingo, onde você saboreia um frango assado que o cheirinho vai lá na Presidente Wilson, de tão bom que é. E sem contar o kit festa, muito especial para você que faz aniversário, para você que vai receber aí a família, os familiares em casa, para você que quer fazer aquele happy hour com os amigos no escritório. Vale a pena, ó. Deguste Doceria. O telefone é o 3468-5707, 3468-5707 e o endereço é Rua Martim Afonso 479, no centro, em São Vicente. Então fica ligado aqui no Hora Geral, porque olha,
A gente continua com a sua participação aqui, fazendo a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, que é o doutor Arthur Fontes, né? Ele que é especialista em direito eleitoral, tá bom? A gente vai com algumas perguntas dos nossos telespectadores, daqui a pouquinho tem informação de esportes para você aqui no Hora Geral. E você participa conosco fazendo a sua pergunta pelo horageral@euestoucomvocê.com.br. Pode fazer também pelo telefone 3041 6777 e também pelo nosso WhatsApp, o 981387000, 981387000. Temos mais pergunta na tela? Mais telespectadores querendo saber, querendo tirar dúvidas sobre a próxima eleição que acontece domingo, agora dia 2, né? Então, se tiver pergunta na tela, podemos colocar. Tá aí a Marlene Firmino. A Marlene Firmino, doutor, ela é do Embaré, em Santos. E ela quer saber o que acontece com quem não votar por 3 eleições consecutivas. Sérgio, na verdade, assim, a sanção é a não votação em três eleições consecutivas e a não justificativa, né? A gente falou da justificativa um pouquinho antes do intervalo, mas quando o eleitor fica 3 eleições consecutivas sem votar e, consequentemente, também sem justificar, o título de eleitor ele é suspenso, né, cancelado, ele fica sem efeito. E aí o eleitor, para que ele possa regularizar a sua situação, deve se dirigir ao seu cartório eleitoral e regularizar o título de eleitor com o pagamento de uma multa. Tá certo. Mais perguntas na tela aqui do nosso telespectador ou nossa telespectadora no Hora Geral? Chegando a pergunta da Fátima de Souza. Ela é da Vila Valença, em São Vicente. Quais são as diferenças entre voto nulo e voto em branco? Sérgio, é engraçado que ainda ontem eu recebi pelos grupos de WhatsApp aquela notícia de 50% dos eleitores votarem nulo, né, as eleições são anuladas e é obrigado a fazer a convocação de novas eleições. Na verdade, isso não é verdade. Né? E aí é bom, a pergunta foi muito boa exatamente para a gente poder elucidar essa situação. A diferença de voto branco e voto nulo, na verdade, ele tinha ele era significativo quando as cédulas eram de papel, né? Exatamente para evitar o preenchimento da cédula na hora da apuração de má-fé, é que as pessoas anulavam os seus votos, né? Riscavam, mas na verdade tanto o voto branco quanto o voto nulo, ele é uma maneira de tornar o voto inválido. E isso é importante frisar, por quê? Porque quando nós consideramos uma eleição efetiva, principalmente para prefeito, e para a resolução ou não da eleição em primeiro turno, por exemplo, nas cidades que têm do segundo turno, são considerados, para fim de votação, apenas os votos válidos, ou seja, os votos efetivos, retirando-se da contagem os votos brancos e os votos nulos. Significa dizer, por exemplo, no município onde nós temos 100 mil eleitores, se os 100 mil eleitores realizam o seu voto efetivamente, o candidato para ser eleito no primeiro turno, por exemplo, ele precisaria de 50% mais um dos votos, ou seja, ele precisaria de mais de 50 mil votos. Agora, se 20 mil eleitores anularem o seu voto ou votarem em branco, esses 20 mil votos não são considerados votos válidos. Daí dizer o seguinte, que o candidato a prefeito, que outrora precisava de mais de 50 mil votos para ser eleito em primeiro turno, estou dando um exemplo da votação de primeiro turno só para ficar claro, ele vai precisar agora de pouco mais de 40 mil votos. Ou seja, reduziu a necessidade de votos dele. Exatamente porque os votos brancos e os votos nulos não entram na caracterização de votos válidos. Tá? Então, na verdade, toda essa questão de anular a eleição, ela não existe. Pelo contrário, né? Eu acho que isso até prejudica a democracia. Tanto que existe essa campanha de não votar branco, não votar nulo, exatamente por isso. Né? Porque o candidato, por exemplo, a ser eleito em primeiro turno, ele acaba precisando de menos votos do que efetivamente ele necessitaria se todos realizassem o seu voto de forma válida. Nós sempre trazemos aqui no Hora Geral para os nossos telespectadores o grande direito e o grande poder, né, que o eleitor tem, que é o seu voto. Exato. Então, ele que exerça o seu direito, a sua cidadania de forma consciente, né,
utilizando essa ferramenta. Exato. E apenas até para esclarecer a pergunta da telespectadora, né, essa lenda urbana, na verdade, ela surge exatamente pelo fato de que na urna eletrônica não existe a tecla de voto nulo. Ela existe a tecla de voto branco, mas de voto nulo não. Então, como é que eu faço para anular o voto? E aí você precisa digitar um número, né, inexistente de algum candidato que não existe e você confirmar depois. E aí você estaria anulando o seu voto, né? Mas fica aqui a recomendação de que efetivamente vote, né? Não anule o seu voto exatamente para considerar essa questão das votações aí de votos válidos, que isso é muito importante para as eleições municipais e as eleições federais e estaduais também. Até porque mesmo para aqueles eleitores que são mais novos, mas a história está aí para contar, não é? Quanta dificuldade, quanta luta o povo já não teve para poder conquistar esse direito. Para conseguir conquistar o voto, exatamente. Inclusive, né, as pessoas, os votos eram separados em classes sociais, depois somente os homens poderiam votar e agora nós temos esse poder nas mãos, né, que é um poder aí heterogêneo, né, independentemente de classe social, e efetivamente o voto ele é o nosso poder, o nosso direito de cobrança depois da administração. A gente só pode cobrar se a gente fizer a nossa parte também, né, Sérgio? Doutor, o senhor comentou agora há pouco, no primeiro bloco, a respeito de irregularidades, o senhor disse que inclusive já registrou, inclusive uma. Eu queria saber do senhor isso. O senhor tem visto muitas irregularidades pelos candidatos aí pelas ruas e quais são as irregularidades mais frequentes? Não, Sérgio, por incrível que pareça, essa eleição, antes de começar a eleição, né, eu fiquei bastante curioso. Falei assim, essa eleição aqui ela vai ser atípica. E realmente ela foi. Mas por incrível que pareça, nessa eleição, nos municípios que eu tenho trabalhado, com relação à propaganda eleitoral, não muito, né? O que a gente tem trabalhado bastante mais é na questão dos excessos das mídias sociais. Isso nós temos trabalhado. E com relação a algumas questões que envolvem ficha limpa, né? Que na verdade ela é pré-eleitoral, ela nem entra muito na questão eleitoral. Mas o medo maior dos candidatos era na fase pré-eleitoral, exatamente porque tem a limitação, que não poderia caracterizar já como candidatura, tem aquela questão do pré-candidato. Então os nossos clientes aí, na verdade, eles ficavam na dúvida do que podia, do que não podia fazer e realmente gerava essa polêmica. Mas, por incrível que pareça, são poucas as irregularidades, né, que eu tenho visto. Que eu particularmente tenho visto. Até porque a fiscalização está bem efetiva também, né, Sérgio? A partir do momento que o TSE franqueou aos eleitores o direito também de fiscalização dos candidatos, né, eu acho que inibiu um pouco algumas condutas abusivas. É o que nós vimos também nessa campanha, que por conta de alguns fatores que o senhor já citou até, né, a falta de recursos, uma campanha mais curta, o candidato está precisando correr mesmo. Está, né? Precisando correr. Precisando correr atrás do voto. Tem candidato que está um perfeito atleta. Exato. Né? Correndo bastante atrás do eleitor. Campanha de boca e sola de sapato. E sola de sapato. E por falar em atleta, vou pedir licença só um minutinho para o senhor, porque nós vamos às nossas notícias de esportes aqui no Hora Geral. É isso mesmo, em nome de Memorial, tradição em preservar a história. Vamos conhecer as notícias de esporte. E a Portuguesa Santista conquistou no último fim de semana o tão sonhado acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Em Urucumurça, a Briosa empatou em 1-1 com o Taboão da Serra e, além de garantir o acesso, vai disputar o título da segunda divisão contra o Desportivo Brasil, em data que será marcada após conselho técnico na Federação Paulista de Futebol. A partida contra o Cão Pastor foi difícil e a Briosa saiu atrás no placar. Kaká fez o gol do Cats aos 45 minutos do primeiro tempo. Para a Briosa, foi Lucas Lino quem anotou aos 40 minutos da etapa final, após bela jogada de Diego Palinha e Lucas Lino. E deixamos aqui um grande abraço a toda a equipe da Portuguesa Santista. Nós estamos recebendo o nosso convidado de hoje, é o professor de Direito Eleitoral, doutor Arthur Fontes, que veio gentilmente até os estúdios da Santa Cecília TV para participar desse programa especial, falando apenas de eleição e principalmente para tirar todas as suas dúvidas antes do pleito do próximo domingo. Então você participe conosco, fazendo a sua pergunta, tirando todas
todas as suas dúvidas enviando para o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br, horageral@euestoucomvocê.com.br, tá aí na tela o nosso e-mail. Tem também o nosso telefone, o 30 41 6777, 30 41 6777, e também o nosso WhatsApp, que é o 981387000, 981387000. Pode mandar mensagem de texto, de áudio ou de vídeo. Fique muito à vontade para participar e o nosso telefone não para. Graças a Deus, os nossos telespectadores sempre muito atuantes. E vamos a mais pergunta na tela aqui na Santa Cecília TV, no Hora Geral. Simone Silva, ela é da Pompeia e ela diz o seguinte: eu tenho uma irmã que mora no exterior, ela mora nos Estados Unidos. Ela pode votar lá ou tem que justificar? Sérgio, na verdade, quando você tem pessoas que são residentes no exterior, né, existe a possibilidade do que a gente chama de voto em trânsito, mas que é realizar o voto fora do Brasil. Mas o voto em trânsito ele só é permitido para eleição para presidente, né? Nas eleições municipais não tem essa possibilidade do voto em trânsito. Daí a necessidade da justificativa do voto. Como eu falei até na pergunta anterior, essa justificativa ela pode ser feita até 30 dias após o retorno no Brasil. Tá? Mas o voto em trânsito ele não é permitido para a eleição municipal, apenas nas eleições para presidente. Então quer dizer que para quem está no exterior no momento da eleição municipal, ela não tem nem como votar em trânsito e nem como justificar? Não. Ela repito, o voto em trânsito apenas para a eleição para presidente. E é efetivamente para presidente. Nas eleições federais, nós votamos para presidente, governador, deputado federal, mas o voto em trânsito só é permitido para a eleição de presidente. Para o Executivo Municipal não há essa possibilidade. Então a nossa telespectadora Simone Silva da Pompeia em Santos, então avise lá a sua irmã nos Estados Unidos para ela ficar tranquila, aproveita bem a viagem e aí quando ela voltar ao Brasil ela vai ter 30 dias para justificar aqui a sua ausência. Vamos a mais perguntas dos nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Essa já foi a da Simone Silva, agora é da Joselma. Joselma, é isso, Joselma Vieira, ela é do bairro Encruzilhada em Santos e ela diz o seguinte: posso votar em um candidato a vereador de um partido e no prefeito de outro partido? Com certeza, né? Na verdade, o voto ele é livre, ele não tá ligado a questões partidárias aí. O partido político ele é um instrumento, né, democrático para que o candidato possa se lançar a um cargo eletivo, né? Mas a votação, o eleitor ele pode fazer a votação para vereador em qual partido for e ele pode votar para prefeito em qual partido for. Né? Não tem qualquer ligação. Né? É óbvio, só para esclarecer isso para o eleitor, os candidatos a prefeito eles formam as coligações, né? E a sua chapa de vereadores que estão na mesma linha, na mesma filosofia de administração daquele candidato. Mas nada impede que seja feita a votação para prefeito de um partido e para vereador de outro. Né? Não tem problema nenhum. Até para frisar isso, Sérgio, aproveitando, a eleição para vereador, ela pode ser feita inclusive no que a gente chama de voto de legenda, que é pouco comum, né, dos eleitores. Os eleitores às vezes não conhecem muito essa questão do voto de legenda. A possibilidade, inclusive, na eleição para vereador, você votar efetivamente no partido, só no partido, não em um determinado candidato, que é o que a gente chama de voto de legenda. E aí esse voto, ele acaba sendo partilhado entre os candidatos daquela coligação. Mas, respondendo à pergunta da telespectadora, é possível sim, né? Não tem problema nenhum. E no caso do voto no partido, na legenda, como o senhor disse, quando ele for fazer o voto para vereador, ele digita só o número do partido? Só o número do partido. Ele digita os 2 primeiros números, confirma e aí já vai para o voto de legenda. Eu trabalhei numa eleição, uma eleição municipal, se eu não me engano, salvo engano, foi na primeira eleição municipal com urna eletrônica, que havia a não informação com relação a quem votar primeiro, né? Se votava primeiro em vereador ou votava em prefeito. E aí, naquela eleição, me chamou bastante atenção que nós tivemos muitos votos de legenda naquela eleição. Por quê? Porque o eleitor queria votar no prefeito e acabava votando na legenda do partido, né? Aquela eleição me chamou bastante atenção por causa disso.
né? O eleitor não tinha informação em quem votava primeiro, a primeira eleição municipal com urna eletrônica, e aí gerou essa dúvida. E me chamou a atenção porque nós tínhamos, em determinado partido lá, nós tínhamos 15, 20 votos de legenda, o que é pouco comum, né, se você for considerar as demais eleições. Sim. Doutor Arthur, e a questão das propagandas enganosas? Tem alguma fiscalização? Alguém se responsabiliza em fiscalizar? Porque existem candidatos a prefeito, por exemplo, que acabam divulgando muitas obras e projetos não compatíveis com a realidade. Sérgio, na verdade a fiscalização é do eleitor, né? Não existe uma propaganda enganosa aí com relação à campanha eleitoral, a promessas eleitorais, né? O que o eleitor tem que fazer é fiscalizar, pegar informação, busca informação, veja se é isso mesmo, né? Existem até algumas demandas judiciais com relação a isso, né, exigindo algumas explicações, mas, na verdade, desmascarar esses falsos procedimentos, né, da administração, por exemplo, das administrações, né, de falsas realizações, os próprios candidatos, nas suas propagandas eleitorais, eles já estão fazendo também esse trabalho de fiscalização. Mas cabe ao eleitor fazer essa fiscalização, e se realmente o candidato que estiver alterando a verdade dos fatos, né, que você não vote nele. Mas, a princípio, a rigor, não tem nenhuma forma de fiscalização, nenhuma forma judicial de buscar a correção disso. Por isso que é outra coisa muito importante que a gente sempre comenta aqui no Hora Geral, é o acompanhamento do eleitor em relação àquele candidato que ele elegeu, né? Acompanhar o trabalho que ele realiza, para até depois, quando ele tentar uma nova eleição, ou quando ele deixou de ser e voltar, para saber se aquilo que ele está falando é verdade mesmo. Né? O grande defeito nosso como cidadão é achar que a eleição é só de 2 em 2 anos, né? Que as eleições são de 2 em 2 anos. Na verdade, o eleitor, o cidadão, ele é eleitor durante um determinado período, durante esse período eleitoral, e depois ele se torna cidadão. E como cidadão, por exemplo, a própria Constituição franqueia aos cidadãos a propositura de determinadas ações judiciais contra administradores públicos, como ação popular, por exemplo, né? E como cidadão, a gente tem que cobrar, tem que ir atrás, tem que cobrar o candidato que você votou e que foi eleito, e mesmo que você não votou e foi eleito, que você cobre ele também, né? Eu escuto bastante isso de candidatos que aparecem apenas no período eleitoral. Mas isso é um pouco de culpa nossa também, né, Sérgio? Eu sempre falo isso, é um pouco de culpa nossa, que a gente na correria do dia a dia, na luta aí da conquista do pão nosso de cada dia, a gente acaba não cobrando e fica apenas cobrando, reclamando depois. Então, cabe ao cidadão fazer essa fiscalização, e isso é importantíssimo, né? A eleição não termina no dia 2 de outubro. Né? A eleição, ela termina no dia 2 de outubro, mas a partir daí a gente tem um trabalho muito mais árduo, que é a cobrança e a fiscalização dos administradores públicos. Doutor Arthur Fontes é professor de Direito Eleitoral, especialista no assunto, e está aqui no Hora Geral Especial de hoje para ajudar a você a tirar todas as suas dúvidas, e você continua participando do Hora Geral por telefone, por e-mail. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com mais perguntas para o nosso convidado de hoje, doutor Arthur Fontes. Já. Muito bem, estamos de volta aqui no Hora Geral, ao vivo pela Santa Cecília TV, sempre às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. E hoje nós estamos recebendo o nosso convidado, que é o professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes, para tirar todas as suas dúvidas em relação às eleições municipais que acontecem agora, no próximo domingo, no dia 2. Mas antes disso, olha, vamos à nossa dica de saúde, porque é hora de falar de saúde. Hoje o médico Gustavo Grotoni vai falar sobre os casos de AIDS entre jovens. O quadro Dicas de Saúde, que é um oferecimento do Hospital de Olhos Grotoni. Para perto, para longe, para você. Olá, amigos do Hora Geral. Hoje vamos falar sobre um tema sério, que é o crescimento de casos de AIDS em pacientes jovens. Quem tem 17 anos, 18 anos hoje, não pegou a época da AIDS de 30 anos atrás, na década de 80. Na década de 80, ter AIDS era um sinônimo quase de morte.
Hoje não, com diversos medicamentos a doença tornou-se controlável e próximo ao que se entende como cura. Mas não se enganem, a cura ela ainda não existe. O que existe é um controle rigoroso sobre a doença em que ela não se expressa e muitas vezes, mesmo nos exames, é impossível o diagnóstico. Bom, o alerta fica para o seguinte: essa geração que não sabe o que é a AIDS e acha que a AIDS hoje virou uma doença crônica, como outras doenças transmitidas sexualmente, como hepatite, por exemplo, a AIDS é uma doença perigosa e que ela não deve ser subestimada. O uso de preservativos e toda a informação necessária deve ser buscada pelo jovem para que ele consiga desenvolver uma vida normal, sem limitações no futuro. Existem diversos grupos de apoio a pacientes HIV que também podem ajudar os pacientes jovens que estão contraindo o vírus de uma maneira inadvertida a ter um relacionamento normal com a doença e não se limitar na sua vida futura. A AIDS não tem cura. Ela pode ser controlada com medicamentos. Cuide-se. Bom, vocês aí de casa fiquem com o programa Hora Geral, porque nós aqui no Hospital de Olhos Grotoni vamos voltar ao trabalho. Obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Gustavo Grotoni, sempre trazendo muitas informações e dicas de saúde muito importantes. Esse é o Hora Geral, hoje recebendo o nosso convidado, um professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes, que está aqui participando desse nosso Hora Geral especial, né, para tirar todas as suas dúvidas em relação às eleições municipais que acontecem no domingo, no dia 2. Se você participa conosco fazendo a sua pergunta por e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br, pode participar também pelo telefone 3041 6777 ou pelo nosso WhatsApp, o 981387000, 981387000. Mais perguntas na tela da Santa Cecília aqui no Hora Geral de nossos telespectadores. O Diógenes Silva, da Vila Nova Santos. O Diógenes pergunta: doutor, por que um candidato com menos votos que outro pode ser eleito? Essa é a história do quociente eleitoral, é? Vamos lá. A gente precisa separar, né, Sérgio, dois tipos de eleições que nós temos, né? A eleição por executivo, em que adota-se o que a gente chama de sistema majoritário, né? E no sistema majoritário, para o telespectador poder entender, é a votação que muitos entendem mais justa, né? Que é aquela votação de quem tem mais votos acaba sendo eleito, que é na eleição municipal, a eleição para prefeito. Mas nós também temos o que a gente chama de sistema proporcional de eleição, adotada no legislativo municipal, né? E aí entra o famoso quociente eleitoral. Então, para o eleitor poder entender, tentar explicar de forma bastante simples, cada Câmara Municipal tem o seu número de cadeiras, né? E como é feito esse quociente eleitoral? Né? Você pega o número de eleitores daquele determinado município e divide pelo número de cadeiras. E você vai alcançar o que a gente chama de quociente eleitoral, ou seja, a cada tantos mil votos, que é aquele número, o partido ou coligação faz uma cadeira. Então, soma-se os votos de todos aqueles candidatos a vereador daquele partido, daquela coligação, né? Quando somar todos os votos, a gente atingiu aquele número do quociente eleitoral, eles fazem uma cadeira, né? Então, é muito comum na eleição municipal passada, nós tivemos um candidato que infelizmente foi assassinado, né, que teve uma votação bastante expressiva, se eu não me engano foi mais de 3.200 votos, e não conseguiu ser eleito, né? E um outro candidato, né, que teve uma votação de 1.800 votos, conseguiu ser eleito. Ah, mas como explicar isso? É exatamente essa questão do quociente eleitoral, né? Determinados partidos ou coligações que têm muitos candidatos, né, com bastante votos, eles acabam disputando entre eles e a soma deles chega a uma cadeira, às vezes duas, às vezes três, dependendo do partido de coligação, até às vezes 10 cadeiras, né? Mas o quociente eleitoral ele é feito dessa forma, você pega o número de eleitores e divide pelo número de cadeiras, né? Esse número é o que a gente chama de quociente eleitoral. O partido ou coligação que atingir esse número, ele faz um candidato, né? Faz uma cadeira. Atingiu esse número novamente, faz a segunda cadeira e assim por diante. Para nós usarmos números para o telespectador ficar mais claro, numa Câmara Municipal que tenha 10 cadeiras e um total de votos de 100 mil votos, nós temos então 10 mil votos, 10 mil votos de quociente eleitoral. A cada 10 mil votos,
aquele partido ou coligação, a cada 10 mil votos, ele consegue eleger um candidato, né? Depois, atingiu 20 mil votos, o segundo candidato mais votado entra na segunda cadeira e assim por diante. E aí, como é possível entrar aquele outro candidato com pouco voto? É porque aquele que foi mais votado naquele partido, por exemplo, fez um número muito alto. Exatamente. Ó, vamos dar o exemplo, né? Não é o caso da eleição municipal, mas na eleição federal, que nas eleições para deputado federal, por exemplo, adota-se o mesmo critério. Vamos dar o famoso exemplo do Tiririca. O Tiririca é um candidato que teve 1,5 milhão de votos, Sim. salvo engano. 1,5 milhão de votos. Só o Tiririca tem 1,5 milhão de votos. Certamente o Tiririca puxou candidatos que tiveram menos votos, né? Nós tivemos um candidato que era delegado federal, aqui à época, que foi eleito com 60 mil votos. Ao passo que teve candidatos, né, a deputado daqui da região, que teve mais de 300 mil votos e acabou entrando como suplente depois, né? Ou seja, tem candidatos com 300 mil votos que não entraram e candidatos com 60 mil votos que conseguiram se eleger. Mas por que conseguiu se eleger? Porque um outro candidato conseguiu fazer sozinho, só com a votação dele, ele fez votação para 2 ou 3 cadeiras. Aquela mudança prevista para a eleição, onde agora teria que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para aquele segundo candidato com poucos votos entrar, está valendo? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Puxa vida. É uma briga aí, exatamente, para acabar com essas distorções, né? Mas tem falta de interesse aí também, né, Sérgio? Infelizmente. Vamos a mais perguntas? Temos mais perguntas para o nosso convidado, professor de Direito Eleitoral, doutor Arthur Fontes. Solange Ferreira, do Bom Retiro, ela diz: sou uma pessoa deficiente e tenho dificuldades para acessar o meu local de votação. O que eu devo fazer? Solange, nesse caso, a escola precisa, as escolas, elas são, os locais de votação, eles são determinados, né, em razão da localidade. No entanto, se você tem alguma dificuldade de locomoção, você poderia ter se dirigido ao cartório eleitoral antes e pedir uma condição especial de votação, uma cabine especial de votação. No entanto, se isso não foi feito, no dia da votação, procura o representante da Justiça Eleitoral local lá, do seu local de votação, e eles vão disponibilizar um outro mecanismo de votação para você de forma mais facilitada, né? Mas comunique lá o representante da Justiça Eleitoral e eles têm que providenciar, né? O voto é um direito universal e não pode ser obstaculizado exatamente em razão da sua dificuldade de locomoção. Sem dúvida. Mais uma pergunta para o doutor Arthur Fontes. Nós estamos chegando aí, partindo para o final do nosso programa, mas dá tempo ainda. O Fernando Sampaio, do Macuco, em Santos, diz: eu sei que eu posso votar sem o meu título de eleitor, mas eu não lembro qual é a minha seção. Como é que eu descubro? Fernando, no site do TSE é disponibilizado a pesquisa do seu local de votação. Mas eu perdi meu título, eu preciso informar meu título de eleitor, eu não lembro o número. Não é necessário. Basta a informação do seu nome, o nome da sua mãe, conforme está no RG, e sua data de nascimento. Lá no site do TSE, na seção títulos de eleitor, lá existe uma seção que você consegue essa informação. E o TSE te informa a seção, né, a zona eleitoral, a seção e a escola ou o local de votação que você deve comparecer. Doutor Arthur Fontes, professor de Direito Eleitoral, foi o nosso convidado de hoje aqui no Hora Geral, um programa que nós nos propusemos a ser um programa especial, não é? E aí, logicamente, tirando todas as suas dúvidas. Ficou ainda com alguma dúvida? Não tem problema. Faz o seguinte, você manda a sua pergunta para nós e a gente encaminha aqui para o doutor Arthur Fontes, ele dentro da possibilidade vai responder a pergunta para você. E o que nós desejamos a você é que você tenha aí, que faça uma ótima eleição, que você vote no candidato que realmente você escolher, não naquele candidato mais bonito ou menos bonito, ou aquele que está na frente ou atrás da pesquisa, mas aquele que você acredita que vai fazer um bom trabalho, que vai fazer um bom governo para você, para sua família e para sua cidade. Doutor Arthur Fontes, muito obrigado mais uma vez. Obrigado foi um grande prazer estar aqui, uma honra. Sérgio, estou à disposição. Muito obrigado e uma boa eleição a todos. Beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau.